Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Vamos orar? Vamos começar a história dos principais personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar sobre Isaac. O personagem que será mencionado hoje é Isaac. Amém? Vamos lá? Pai amado, Pai querido, enquanto a minha filha compartilha, eu oro. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, na tua presença, nós te bendizemos, te exaltamos, Pai, na beleza da tua santidade. Senhor, obrigada, porque tu estás conosco, tu és o nosso guia, tu és o nosso alívio, tu és o nosso Deus, tu és aquele que nos guarda, aquele que nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, porque nós sabemos que 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nenhum mal nos tocará, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Nesse momento, Pai, em que estamos aqui para apresentar mais um estudo, para apresentar, Senhor, mais um pouquinho dos personagens que compõem a história da tua palavra, nós queremos pedir que o Senhor continue sendo o professor e nós continuaremos sendo os alunos. Fale conosco e através de nós, porque nós queremos te agradar e te servir em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre Isaac. Você que for chegando, vai dando boa noite. Oi? Aonde? No grupo do evangelista? Ah, não sabia. Perdão, não tem importância. Fica 2 vezes. Pastora Luana, paz do Senhor. Pastora Regina, paz do Senhor. Vamos ver quem vai entrar, quem não vai entrar. Espero que as pessoas acompanhem, né? A aula de hoje. Hoje, o personagem que nós vamos estudar é Isaac. Cadê meu paraquedas? Tá aqui. Vamos, apresentar para você um pouco sobre a história de Isaac. Amém ou não amém? Quem era Isaac? Isaac, significado do nome. Nome hebraico significa riso. Nome hebraico que significa riso. Isaac nasceu de Abraão e Sara, quando este tinha 190 anos, ou seja, Abraão tinha 100 e Sara 90 anos, respectivamente, como diz a história lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 17, capítulo 21, versículo 5. Ele foi... Tem mais alguém aí? Vai dando boa noite que nós vamos cumprimentando, amém? Ele foi o filho mais esperado. Bruna Marcelino, seja bem-vinda em nome de Jesus. Cristiane Silva, seja bem-vinda em nome de Jesus. Meu pastor Rodrigo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ele foi o filho mais esperado de todo o Antigo Testamento. Foi o segundo filho do patriarca que já havia se precipitado em sua caminhada e tido um filho com Agar, chamado Ismael. Ele foi o primeiro a ser circuncidado no período normal, quando tinha 8 dias de idade, Gênesis 21, 4. Em reconhecimento à promessa da aliança, Gênesis 17, de 2 a 17. A presença de Agar e Ismael foi motivo de perturbação na família de Abrão. E por ordem divina, eles foram mandados embora. Ismael tinha aproximadamente 14 anos quando Isaac nasceu, e tinha em torno de 16 e 17 anos quando ele e Agar tiveram de sair da tenda de Abraão. Provavelmente Ismael ainda era um jovem dependente que não sabia se proteger, Gênesis 21, de 15 a 18.
mas já tinha idade suficiente para ser um zombador, conforme vai se ler em Gênesis 21, 9. Nada é conhecido sobre a infância de Isaque. Sabe-se, no entanto, que durante os anos da adolescência de Isaque, Abraão vivia em território filisteu. Gênesis 21, 34. Na próxima história, envolvendo, ele já estava grande e forte, o suficiente para carregar a madeira para o fogo do altar, subindo o monte Moriá. Não sabemos que ele mesmo seria colocado no altar como sacrifício. Isaque é a única pessoa em toda a Bíblia que foi amarrada e colocada sobre o altar. A experiência de ter sido amarrado com uma vítima de sacrifício e então libertado pela intervenção divina deve ter afetado profundamente toda a sua vida. Vamos continuar a leitura aqui. Não se sabe se Isaque era um adolescente ou um rapaz na época do sacrifício do Moriá. Há muitas controvérsias teológicas sobre esta questão. Uns sugerem que ele tinha 8 anos, outros sugerem a idade de 25, e há ainda quem sugere de 13 a 15 anos de idade, aproximadamente, quando foi levado para ser sacrificado. Bom, existem vários fóruns teológicos sobre a idade que Isaque tinha quando ele foi ali para o Monte Moriá, levado por seu pai para ser sacrificado. Eu, tenho motivos para crer que 8 anos é o mais... Tem, assim, a minha convicção, Motivos não, tem as minhas convicções para crer que ele tinha 8 anos, mas existe quem diga e traga as suas convicções de que ele tinha 25, e há também aqueles que trazem as suas convicções e creem que ele tinha de 13 a 15. Então, quando você ouvir alguém numa igreja pregar, Isaque tinha 25 anos, ou dizer Evandra Munhoz, a paz amada, ou dizer Isaque tinha de 13 a 15, ou dizer Isaque tinha 8, não fica pensando, mas esses pastores estão pregando errado, cada um diz uma coisa. Não, porque isso se chama fórum teológico. Pastora, tu não está fazendo o que eu estou pensando não, né? Então tá bom. Não atrapalha o estudo, tá? Então, o que nós entendemos com isso? Que existem fórum teológico de estudiosos, da época, que vão estudando e vão trazendo tudo que não é uma informação precisa, são probabilidades, são deduções assim do tempo, estudos que levam aquele caminho. Então, quando dizem 8, 13 a 15 ou 25, nenhum dos três está errado, mas também nenhum dos três está 100% certo, porque não há como provar biblicamente, a Bíblia não diz, não garante a idade precisa que Isaque tinha quando foi amarrado pelo pai no Monte Moriá como sacrifício, mas não foi sacrificado. O grande detalhe da história, no entanto, é a submissão e a mansidão do filho do patriarca em ser levado para ser sacrificado em obediência ao pedido de Deus. Porque seja qual for essa idade, de 8, de 15, de 13, de 25, já era uma pessoa consciente do que estava acontecendo. Ele não era um bebê, que foi levado inocentemente, sem saber o que estava acontecendo. Tanto é que quando ele vai subir, ele pergunta ao pai, já temos a lenha, já temos, cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E Abraão vai dizer para ele, Deus proverá para si o cordeiro. Amém ou não amém? Pai do Senhor, pastora Josiane. Então, o menino já tinha consciência, Isaque, o pai do menino,
Perdão. O próprio Isaac tinha 37 anos quando a sua mãe morreu em Hebrom. Aqui já vai, né, mais precisando a idade. Pode ser eu, Vanessa, pode ser eu, Patrícia. Já vai precisando a idade, né? Então aqui ele tinha 37 anos quando a mãe dele morre em Hebrom. Isso significa que se Sara teve ele com 90 e quando morreu ele estava com 37, ela viveu 127 anos, né? Outa nós. Vamos lá. Após a morte de Sara, como diz Gênesis 23. 3 anos mais tarde, Abraão dedicou-se a conseguir uma outra esposa a conseguir uma esposa para Isaac. Assim como era de costume que os pais arranjavam casamento para os filhos. Em vez de casar Isaac com uma mulher pagã da região, Abraão enviou o seu servo Eliezer até Naor, na Mesopotâmia, para buscar uma esposa para seu filho entre os seus parentes. Acima de tudo, Abraão não queria que Isaac tomasse uma esposa, uma mulher entre as filhas dos cananeus. Gênesis 24, 3. O relato da missão de Eliezer demonstra que Deus interveio na escolha de Rebeca, a filha de um dos sobrinhos de Abraão. Sendo assim, Rebeca era prima de segundo grau de Isaac. Eliezer pedira como sinal que a jovem escolhida por Deus fosse a primeira mulher a lhe dar água de um poço e a se oferecer para dar de beber também os seus camelos. E isso foi exatamente o que Rebeca fez. Eliezer se apresentou e revelou por que estava ali. A família da jovem, reconhecendo a direção de Deus, permitiu que Rebeca partisse com o criado. O relato do primeiro encontro de Isaac com Rebeca encanta pela gentileza e sensibilidade. Tendo saído uma noite para meditar, quem sabe ansioso pela chegada da noiva, Isaac avistou uma caravana de camelos. Rebeca, vendo-se aproximar um homem, perguntou quem era. Ao tomar conhecimento que era Isaac, imediatamente cobriu seu rosto com véu, como se exigia de uma mulher solteira diante de seu prometido. Olha só, é engraçado aqui porque às vezes a gente fala assim, ela vinha com aqueles homens todo na caravana e vinha com o rosto descoberto. Aí quando ela chega perto ela vai, cobre o rosto com véu. Por quê? Mas era um costume da época de uma moça diante do seu prometido. Elas tinham que cobrir e eles descobriam como sinal de aceitação, né? Era costume da época. Senão daqui a pouco eu vou chegar na igreja amanhã, vai estar todo mundo com véu na cara. Precisa não, viu, mocinhas? Vamos lá. Isaac introduziu Rebeca. Assim que foram apresentados, Isaac introduziu Rebeca na tenda da sua mãe Sara. Ele a tomou e ela se tornou sua mulher e ele a amou. Ele a amou. Gênesis 24, 67. O casamento ocorreu em Lai-Roi. Com a idade de 40 anos, Isaac se casou, mas esperaria mais 20 anos para ter filho. Rebeca, assim como aconteceu com Sara, também era estéril. Olha, não brinca com essas coisas de véu não, né? Fala com a Yasmin para aparecer de véu lá amanhã. Vamos lá. Rebeca também era estéril. No entanto, ao contrário do pai, Isaac se mostrou paciente, sem protestar ou agir precipitadamente. Confiante em Deus, Isaac orou por sua esposa
e sua oração foram ouvidas. Isaque foi pai aos 60 anos de filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Vamos lá. Para proteger a herança, Abraão despediu todos os seus filhos para longe, assim como havia feito com Ismael, fazendo de Isaque o único herdeiro. Gênesis 25, de 1 a 6. Mano Marcelo, tudo bem? Beijinho aí pra você, maninho. Obrigado por passar por aqui. Sei que tá corridinho, mas só a tua presença aqui já nos honra. Isso evitaria qualquer disputa sobre o direito da primogenitura. A morte de Abraão, com a idade avançada de 175 anos, reuniu Ismael e Isaque, provavelmente pela última vez. Naqueles dias houve uma grande fome e Deus instruiu Isaque a não descer para o Egito. Gênesis 26, 2. E sim permanecer na Palestina, onde desfrutaria da grande prosperidade. Ele então seguiu para uma cidade chamada Gerar, cerca de 92 quilômetros ao norte. No entanto, em Gerar, Isaque acabou repetindo o mesmo erro do pai, quando mentiu acerca da identidade da sua esposa. Gênesis 26, de 6 a 11. Quando os homens perguntaram sobre Rebeca, Isaque fez sua esposa passar-se por sua irmã, imaginando que um irmão não correria o mesmo risco de um marido, caso outro homem a desejasse. Um suposto pretendente daria um dote a um irmão na ausência do pai, mas poderia matar o marido para ganhar o prêmio, que era a bela mulher. Vale a pena também destacar que naquela época os chefes das tribos antigas podiam fazer qualquer coisa que quisesse com as mulheres do lugar, incluindo aquelas que passavam pelo seu território. Muitos homens modernos encontram-se em tais circunstâncias também fariam algo similar. Então, vamos entender aí essa situação. Quando o engano foi descoberto, Abimeleque, rei, repreendeu Isaque e proibiu que qualquer um lhe tocasse. A partir daquele momento, o Senhor abençoou tão abundantemente a Isaque que ele colheu o cêntuplo e enriqueceu-se cada vez mais até tornar-se extremamente rico. Gênesis 26, de 12 a 13. Infelizmente, essa prosperidade gerou inveja entre os moradores de Gerar. O rei Abimeleque pediu a ele para que se mudasse. Primeiro ele foi para Ezeque e depois para Sitná, onde Isaque se estabeleceu perto de um antigo poço aberto por Abraão, mas desde então coberto de terra pelos filisteus. Quando os criados de Isaque abriram o poço, os vizinhos pagãos reclamaram o poço para si. Isso aconteceu por 2 vezes. Isaque então levantou o acampamento e se mudou. Depois que encontrou e reuniu e reabriu o 3º poço, não houve mais objeção. Reconhecendo ser este um sinal de Deus para que estabelecesse ali, batizou o nome o local de Reobote, ou lugar amplo. No entanto, passado algum tempo, Isaque retornou a Berseba e teve ali a bênção do Senhor e uma renovação da promessa divina. Gênesis 26, 23 a 24. Assim como seu pai havia feito, Isaque construiu um altar ao Senhor em Berseba. Mas ali Isaque também viveu
viveu as suas dores. A primeira grande dor foi o casamento de Esaú com a mulher hititas, que não serviam ao mesmo Deus do seu pai. A segunda grande dor foi a contenda entre Esaú e Jacó acerca de quem receberia a bênção da primogenitura. Isaac e Rebeca haviam cometido um erro gravíssimo ao criarem um favoritismo entre os filhos. Talvez tenha sido a evidente parcialidade de Rebeca por Jacó que induziu Isaac a preferir Esaú. Mas, ou o contrário, né? Não vamos aqui também botar a culpa só na Rebeca, ou o contrário. Mas, ao mesmo tempo, ele admirava a coragem e esportismo de Esaú, além de incidentalmente também apreciar a sua culinária. Sem dúvida, isso criou um sentimento inferior em Jacó e impediu de compensar essa preferência do pai pelo irmão por meio de astúcia. Isaac e Rebeca compartilharam uma profunda espiritualidade. Gênesis 24, de 1 a 3 e depois os 67, mas acabaram falhando como pais. O favoritismo individual deles promoveu nos filhos a luta pela herança geracional da primogenitura, culminando com a trapaça de Jacó, pela qual eles assegurou a bênção patriarcal. Um outro erro deles, talvez também, tenha sido o fato de não levarem seus filhos o conhecimento da palavra de Deus, que Deus havia falado no nascimento dele. Seria bem mais fácil se tivesse compartilhado com eles, quando ainda eram adolescentes, que, embora Saul fosse fisicamente o primogênito, Deus já tinha determinado de outra maneira. Os filhos iriam observar essa informação e ela ficaria agradável, né? Soaria mais agradável em suas consciências, evitando assim o efeito negativo no futuro. No entanto, a palavra de Deus havia falado, que Deus havia falado não foi comunicado e posteriormente gerou todo um lamentável evento que abalaram as duas famílias. Gênesis 27, 41. Ainda mais lamentável foi que quando deixaram de compartilhar a palavra do Senhor com os filhos, Isaac e Rebeca esqueceram-se dela também, de maneira que o patriarca, quando chegou o momento de passar a bênção de Deus, surgiu a lógica e voltou-se para Esaú, embora o Senhor já houvesse dito que escolhera Jacó, e Rebeca, após aparentemente não confiar no que Deus já havia dito que aconteceria, sentiu-se que tinha obrigação de usurpar a bênção de Esaú. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só, escuta isso. Aqui nós temos um relato de favoritismo. Bispo, o que é esse favoritismo? Eu vou voltar ali que falta um pouquinho para acabar. O favoritismo aqui de Rebeca por Jacó né? E de Isaac por Esaú. Quando Rebeca estava grávida, e tantos personagens, né? Deus havia dito que o menor, né? O maior serviria ao menor. Então, muitas das vezes, isso daqui fica como um despertamento para nossas vidas, quando nós nos calamos, quando Deus manda, quando Deus dá um sinal, quando Deus nos alerta, e quando Deus fala algo e nós ignoramos o que Deus está falando, ou ainda
Não tem necessidade de falar, eu já sei, na hora certa eu faço o que tem que ser feito. Não. Se Deus falou, traga a consciência. Eu sou uma pessoa, porque eu costumo dizer que eu sou muito transparente, viu? Acabei agora há pouco de comunicar um relato com um grupo da minha igreja aqui que aconteceu agora recente, agora, minutos atrás, né? Comigo aqui. Então, eu procuro um episódio, né, até muito marcante. Então, eu entendo assim, porque se amanhã acontecer alguma coisa, eles vão falar, opa, né? A bispa naquele dia, tal hora, falou isso, isso e isso. Nós temos que estar ligados, principalmente nos dias atuais, em todos os detalhes. Pouco tempo agora também eu compartilhei um vídeo dizendo que nós temos que ter cuidado para não sermos profeta Miriam, que só toca o tamborim depois que o Mar Vermelho abriu. Tem que ser antes. Se Deus mostrou, se Deus falou, ei, fala antes. Depois que o Mar Vermelho abriu, não adianta mais. Aí você comemora, mas... né? Toca o tamborim antes, profetiza antes, né? E fica atento ao que Deus está falando antes de acontecer. Não adianta falar enquanto está acontecendo e nem depois que aconteceu. Não, eu sabia. Não adianta. Tem que falar antes, né? Quando Deus está falando com você. E aqui Deus falou com Rebeca e com Isaac, que o maior serviria ao menor. Então, já desde o ventre de Rebeca, que Jacó já tinha sido escolhido. E eles, por não querer trazer essa informação aos filhos, talvez na consciência deles pensassem, não, se eu falar, vai ter briga, o mais velho vai querer brigar com o menor, não vai aceitar. Então, eles começaram digamos, a mesma incredulidade que, de repente, Sara teve lá atrás e não acreditou e botou H no meio. Então, a mesma natureza humana de duvidar, não é de duvidar, mas é de meio que acreditar desacreditando quando Deus fala, surgiu aqui nesse cenário de Rebeca e de Isaac. Porque eu imagino, né, minha imaginação... ele pensando assim, não vamos falar nada para os meninos, não. Vamos deixar os meninos sem saber. Na hora que chegar a hora, eu vou ungir a Jacó e pronto. Só que quando a gente deixa uma promessa de Deus cair no esquecimento, nós corremos o risco de, na hora de tomar uma decisão, tomar a decisão errada. Foi o que aconteceu com Isaac, já com o passar do tempo, com a visão tomada pela velhice, quem sabe também parte da memória. Se ele tivesse falado aquilo, né, todos os dias da vida dos meninos, menino, uma obra civil menor, foi Deus que falou, não tá gostando não? Vai reclamar com ele. Os meninos já iam crescer com essa consciência, com esse aprendizado de que não é uma escolha do papai, não foi escolha da mamãe, foi o papai do céu que escolheu, que assim deve ser, que nós estamos aqui para obedecer, ele blá, 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 blá. O próprio pai já teria, né, aquela agenda memorizada e não teria errado o alvo ali na hora de escolher Saul para poder derramar a unção, né, da primogenitura e abençoá-lo na sua linha final de vida. Mas aí entra a parte de Rebeca. Rebeca também sabia, eu creio ali, né, que ela já sabia exatamente que era o menino preferidinho dela que ia ser, né, o Jacó. Temos que tomar cuidado com as preferências, porque às vezes Deus vai te mandar botar uma pessoa e pela tua preferência você vai acabar escolhendo outra e sai da posição. E pode causar todo um comprometimento, toda uma situação, toda uma guerra, todo, né, um problema, quando Deus manda uma coisa e a nossa preferência, o nosso favoritismo leva a gente para outro lugar. Nós não podemos ter favoritismo, nós temos que amar a todos, respeitar a todos, né, e agir como Deus manda, de acordo como Deus manda. Não é porque fulano é mais presente, porque fulano tem mais tempo de igreja, porque fulano... Não. Se Deus mandou, é o que Deus manda, porque o que ele manda, ele capacita e garante. Bom, mas voltando para Rebeca. Rebeca aqui, né, nós vamos entender que era o preferidinho dela, que era Jacó.
E não sabemos também, pode ser que ela também tenha esquecido e tenha agido 100% por favoritismo, mas também pode ter acontecido dela pensar assim, bom, eu lembro que Deus falou. Meu marido já está velho, já está cego, já está com a mente esquecida, não quer me escutar, então não vai adiantar nada falar com ele, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma ajudinha para Deus. E aqui nós vemos mais uma falha humana que nós cometemos sempre, que é querer ajudar Deus. Queridos, Deus não precisa da minha nem da sua ajuda. Se ele falou, vai cumprir. Se ele, se ele mandou, se ele deu a ordem, se ele prometeu, nada invalidará. É só deixar fluir e obedecer. Mas Rebeca ali falou, não, vou dar uma ajudinha, né? O pai já mandou, opa, se o pai mandou o filho, Saul, ir lá procurar o assado para fazer, né? A caça para fazer o assado, para fazer, né? A comida para abençoar ele, deixa eu botar minha mão, porque com certeza, como o velho meu marido, o meu marido Isaac, já esqueceu, pode ser que Deus também tenha esquecido que ele prometeu, eu vou botar aí a minha mão, né? Normalmente, nós temos esse hábito de achar que Deus esquece, quando, na verdade, quem esquece somos nós. Então, o despertamento desse estudo de hoje, para me terminar a leitura, é 3. Primeiro, cuidado com o favoritismo, principalmente no que se refere à obra de Deus, à promessa de Deus, o chamado de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a vida da sua família, para a vida, né, da sua igreja. Cuidado para não sair, né, com o favoritismo, não sair do centro da vontade do querer de Deus, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você trazer sempre a verdade. Traga sempre a verdade. Trabalha com a verdade, rebata a verdade, enraiza a verdade, aquilo que Deus fala. Não enfeita, não apaga, não abafa, não esconde. Os meninos têm que saber, sim. Os meninos não precisam ser poupados, porque o que Deus mandou, Deus garante. Não, os meninos, vê o que aconteceu comigo agora, quase que eu tentei poupar a minha filha, mas Deus falou, deixa ela ver o que os teus olhos estão vendo, os delas também têm que ver. Então não vão poupar os meninos não, porque o mesmo Deus que habita na gente, habita nos nossos meninos, nos nossos filhos, nas nossas crianças. Né? Vamos orar por eles, mas não vamos poupar do que Deus quer mostrar e fazer na vida deles. Amém ou não amém? E o terceiro ponto, também não menos importante, que nós entendemos aqui nessa história, é que nós não precisamos ajudar Deus. Deus não precisa da minha e da sua ajuda. O que ele prometeu, ele vai fazer. Para de tentar botar a sua mão aonde Deus já decretou, onde no campo espiritual já está tudo resolvido. Só falta chegar o tempo e a hora, mediante também as suas orações e consagrações, para aquilo vir para o campo físico, porque lá no espiritual você já casou, você que é solteira já está casado, você que é estéril já tem filho, você que está desempregado já está trabalhando, você que é endemoniado já está liberto, você que tem parentes no mundo já está tudo ganho. No campo espiritual já aconteceu, já aconteceu. Não precisa botar a tua mãozinha, não. O que você tem que fazer é orar, o que você tem que fazer é jejuar, o que você tem que fazer é ministrar, profetizar, acreditar, para que aquilo saia do campo espiritual e tome posição no campo físico e o nome do Senhor seja glorificado. Amém ou não amém? Posso ver um amém aí sobre isso? Glória a Deus. Vamos continuar e encerrar, né? Glória a Deus. Encerrando, vamos lá. Um outro ponto a ser pesado também é até onde o direito à primogenitura interferia na descendência de Deus, que Deus já havia proposto. Esaú, mesmo sendo o primeiro, poderia continuar sendo o primogênito e a descendência patriarcal estabelecida por Deus passada para Jacó. Já havia acontecido isso com Abraão. Isaac não era o primogênito e nem por isso precisou roubar as bênçãos de Ismael. Amém? Deus já havia estabelecido Isaac
com a sequência genealógica, sem precisar existir uma trapaça entre eles, como houve entre Jacó e Esaú. Isaac já tinha mais de 100 anos quando esta história entre Esaú e Jacó acontece. Compare Gênesis 25, 26, 26, 34 e 27, 1. Poxa, só a pastora Josiane deu amém aí? Meu Deus, acho que só tu tá me ouvindo, hein, pastora? Mas vamos continuar. 21 anos depois, um Jacó rico retornou para seu pai. Isaac ainda estava vivo, mas habitando em Hebrom, onde havia sepultado Rebeca. Ali ele morreu, com a idade de 180 anos. Dos 3 patriarcas, foi o que viveu mais tempo. E ali seu filho Jacó e Esaú, aparentemente, reconciliaram-se e sepultaram na caverna de Macpela, Gênesis 35, 27 a 29, de 49, capítulo 49, versículo de 30 a 31, onde também havia sido sepultado Abraão, Sara e Rebeca. Amém, pastora? Isaac não foi tão grande quanto Abraão, nem tão vívido quanto Jacó. Vívido quanto Jacó. Contudo, ele teve sua grandeza e preencheu um lugar importante entre o pai de nações e o pai das tribos. Isaac era um homem que vivia comunhão com Deus. E embora não houvesse tido as constantes visitações divinas que foram concedidas a seu pai, Isaac teve comunhão com o céu e obedeceu aos mandamentos de Deus. O altar e a tenda e o poço simbolizavam os principais interesses da sua vida. Dos simples versículos em Gênesis elucidam de um modo fascinante os princípios religiosos de Isaac. Por 2 vezes, Jacó se refere a Deus como temor de Isaac, Gênesis 31, de 42 a 53. Tanto Abraão quanto Jacó, obviamente, entenderam que, embora fosse uma divindade temível, Deus era principalmente um Deus de amor e compaixão, mas é evidente que Isaac via Deus como um Deus a ser temido. Jacó havia entendido que o Deus de seu pai era para se tratar com temor. O Novo Testamento apresenta Isaac como filho da promessa, Gálatas 4, 22 a 23, e cita o exemplo de sua habitação em cabanas e o caso sobre Jacó e Esaú como evidência da sua fé, lá em Hebreus 11, de 9 a 20. Amém? Amanhã vamos falar sobre Ismael, tá? Ismael, o irmão de Isaac, hebraico também, e significa Deus ouve. Então, amanhã nós vamos falar sobre o irmão de Isaac, aí o filho de Agar, Ismael, tá bom? Obrigada pela sua presença, pela sua companhia, por estudar conosco um pouquinho mais da palavra de Deus. Deus te abençoe.